Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador, nós entramos na Tua presença, Pai, para mais uma vez participarmos desta live sobre o Espírito Santo. Senhor, o que nós vamos falar aqui hoje é muito importante, e eu penso, Deus, que todo servo e serva do Senhor deveria ouvir uma palavra como essa. Na verdade, eu peço até, Pai, aqueles que ouvirem, que depois possam compartilhar para a glória do Teu nome, para louvor do Teu santo nome, porque nós temos visto cada dia mais uma igreja totalmente distorcida e longe dos princípios da Tua palavra. E quando se fala na maioria das vezes, Pai, sobre o Espírito Santo, há uma distorção, um exibicionismo de poder, um exibicionismo de espiritualidade que em nada tem a ver com a Tua palavra. Senhor, nos ajude, Pai, porque tudo que nós precisamos e queremos é servir ao Senhor dentro dos princípios da Tua palavra. Pai, a Tua palavra é ela quem rege, direciona a nossa vida. E nós estamos, Pai, aqui para Te pedir e Te suplicar que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor direcione esta live, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e possa falar ao nosso coração. Para Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua honra, nós oramos e no nome de Jesus Te agradecemos. Amém e amém. Eu vou deixar bem baixinha a canção aqui, em nome de Jesus. Eu vou pedir aos irmãos, você que está aí, não é? Eu vou deixar mais baixo aqui, porque se eu deixar isso aqui alto, isso aqui acaba realmente me atrapalhando, e aí eu prefiro deixar mais baixinho aqui. Queridos, eu quero hoje dar uma sequência ao nosso estudo sobre Apocalipse. Nós estamos falando a respeito dos símbolos do Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre a pomba, então se você ontem ficou esperando a live, assista o culto de ontem, tanto no Face Edmar Souza, ou no YouTube, na página da igreja, IEQ Progresso JF. E lá na página da igreja, você vai poder acompanhar conosco e você vai ter lá a oportunidade de ouvir sobre o Espírito Santo. Temos uma palavra ontem que foi muito preciosa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje, para nós darmos início aqui, na segunda carta de Pedro, lá pertinho do Apocalipse. Vou repetir, pedir aos irmãos, fiquem até o final, porque no final eu vou explicar sobre como vai funcionar a igreja nas próximas semanas, amém? Então vamos lá, segunda carta de Pedro, lá pertinho do Apocalipse, no capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo 20. Não vou ler o texto todo, mas vamos ler a partir do versículo do capítulo 1, a partir do versículo 20. Então vamos lá. Sabendo primeiramente isto. Perdão, irmãos, espera aí, vamos lá. Eu acho que eu falei errado para vocês. É 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 20. Vou repetir. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza
farão negócio. Algumas Bíblias diz farão comércio. Vou ler de novo. E por avareza farão negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Irmãos, por que eu estou lendo este texto? Para que nós possamos começar o nosso estudo de hoje, a nossa live hoje sobre o Espírito Santo. Nós já estamos há basicamente essa é a sétima lição que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Welcome, my brother Ricardo, welcome, welcome, peace with you. Então, estou falando com o nosso irmão em inglês aqui, ó. Então vamos lá, vamos parar de distração. Então, o que nós aprendemos aqui muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas quando nós chegamos nesse ponto, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo. E esse ponto, para mim, ele é um dos pontos cruciais, porque eu posso aprender sobre o Espírito Santo menos ou mais, mas o problema é que uma aplicação errada do Espírito Santo gera consequências. Quando nós usamos o Espírito Santo e não ele nos usa, quando nós encontramos no Espírito Santo uma oportunidade distorcida de promover o nosso nome, o nosso egocentrismo, a nossa vaidade, a nossa soberba, ou fazer do Espírito Santo e do reino de Deus um comércio, isso vai atrair uma série de maldições na nossa vida e no final nós vamos ter um prejuízo violento e maior, que é a perda da nossa salvação. Nós precisamos olhar dentro de um contexto bíblico para que nós possamos avaliar a forma como Deus, ele sempre se posicionou e direcionou o seu reino, a sua obra, os seus santos, os seus profetas. O que nós lemos aqui? Que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele sempre foi e precisa ser a direção de Deus para a nossa vida. Quando eu falo do que eu quero, quando eu falo dizendo que o Espírito Santo está falando, que ele fez, que ele falou, quando ele não falou, isso vai gerar uma maldição, vai gerar uma consequência, tanto na minha vida, como na vida daquele que se dispõe a obedecer isso. Quando uma pessoa se propõe, a Bíblia diz, ai daquele que falar que eu falei, se eu não tiver falado. E sabe o que me assusta? O que me assusta é ver, eu não sei se a cara de pau, eu não sei se a falta de zelo, eu não sei se a falta de temor, eu não sei se a falta de responsabilidade, eu não sei se tudo isso associado a uma prepotência, uma soberba e arrogância de tentar ser espiritual, as pessoas estão usando Deus de uma forma distorcida. Há uma meninice desenfreada no meio pentecostal, neopentecostal. As pessoas estão falando e fazendo coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a Bíblia. As pessoas estão completamente... E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou me referindo à maioria, não. Eu estou me referindo a casos que a gente vê, que a gente ouve, a casos que nós temos algum acesso e que nos assusta de ver a forma como as pessoas, elas não têm temor. Irmãos, para uma pessoa falar que Deus falou, isso tem que ser muito confirmado. Isso tem que ser debaixo de muita oração, debaixo de muita confirmação. Irmãos,
Toda vez que eu prego a Bíblia, e quando eu vou dizer que Deus está falando, irmãos, eu tremo, eu vou orar primeiro, eu vou refletir primeiro, eu vou meditar primeiro. Eu tenho visto famílias sendo destruídas por causa disso, eu tenho visto casamentos sendo destruídos, eu tenho visto relacionamentos sendo iniciados debaixo de falsas profecias, eu tenho visto pessoas largando empregos, pessoas mudando o senso da direção da sua vida, baseado por profetas e profecias, que muitas vezes, irmãos, em nada, eu vou repetir, em nada tem a ver com a Bíblia, são apenas vaidades, arrogância, meninice, amém? São pessoas que estão, Karina, eu vou orar por você no final, tá? Me lembra no final da live, por favor. São pessoas que estão tentando se autopromover às custas do reino e usam o Espírito Santo. Nós vamos ver na Bíblia como era a ação do Espírito Santo. Eu costumo dizer, irmãos, que Espírito Santo para mim, eu só consigo acreditar numa manifestação espiritual a partir do momento que eu começo a avaliar a vida de cada profeta. Eu não consigo, irmãos, eu não consigo ver. Eu já tive experiências assim na nossa igreja, eu já vivi experiências disso, de pessoas profetizarem e falar que vai acontecer, depois não acontece nada. É tudo conversa. Rafael, é isso, são pessoas que não têm raízes, são levadas por ventos de doutrinas. As pessoas se deixam levar por qualquer coisa. Se alguém chegar e falar assim, Deus falou, a pessoa já logo se prostra, abaixa a cabeça, amém, aceita e recebe. E aí, normalmente essas profecias, elas acabam no final, como diz aqui, as pessoas estão se autopromovendo e fazendo um comércio. As pessoas estão no fundo buscando uma autopromoção, ou no fundo elas vão fazer um comércio. É como se fosse algo intencional, direcionado, com um fim escuso no final. Eu não vou ler o texto porque o nosso tempo não vai permitir, mas a Bíblia conta a história de um profeta, e a Bíblia vai chamar esse profeta de profeta jovem. E esse profeta jovem, deixa eu tirar a questão da música aqui, porque isso aqui acaba me atrapalhando. Esse profeta jovem, irmãos, ele recebeu um recado de Deus, uma missão de Deus, de fazer uma viagem, entrar dentro de um reino, dar um recado, não comer nada naquele reino, não ir para a casa do rei, dali ele se retirar, não voltar pelo mesmo caminho e ir embora para outro lugar. Ele fez exatamente como Deus falou com ele. Ele foi, ele obedeceu, ele cumpriu, Deus estava no controle, ele foi lá, ele deu o recado, de repente ele recebe um convite para sentar, ficar na cidade, pousar na cidade, comer na cidade, ficar na casa do rei, e ele diz, eu não posso, porque Deus não me permitiu. Quando esse jovem profeta está indo embora, a Bíblia diz que um profeta mais velho, e a Bíblia chama de profeta velho, esse profeta velho, ele fica sabendo que teve um profeta jovem ali que profetizou, e ele foi tomado por uma inveja, por um ciúme, por não ter sido ele. E ele pergunta por qual caminho ele foi, o jovem. Então disseram, olha, o profeta jovem foi por aqui. E ele vai atrás do profeta jovem, e quando ele encontra com o profeta jovem, quando ele se encontra com o profeta jovem, ele chega, conversa com esse profeta jovem, bate um papo e fala com ele, olha, vamos voltar, fica na minha casa, fica lá comigo, alimenta comigo, vai ser uma honra ter você lá. Aí o profeta jovem disse o que Deus mandou, não, eu não posso, porque Deus falou que não é para eu entrar na cidade, comer nada na cidade e nem pousar na cidade, eu tenho que ir embora. Aí o profeta velho disse assim, só tem um problema, eu também sou profeta, e Deus falou comigo. Deus falou comigo que é para você ir para minha casa. Eu também sou profeta, eu também sou de Deus. E aquele profeta jovem obedeceu aquele profeta mais velho e voltou. Sabe o que aconteceu? Isso custou a vida dele.
Isso custou a vida dele. E as pessoas hoje, elas não têm raízes. Elas são levadas por qualquer conversa, elas são levadas por qualquer profecia, elas são levadas por qualquer revelação. É um tal de Deus está falando que Deus está eis que te digo, eis que te falo. Irmão, é um negócio que chega a ser assustador a forma como as pessoas estão tentando usar o Espírito Santo e não serem usadas pelo Espírito Santo. Mas o que me assusta é que as pessoas não têm temor. Elas fazem, irmãos, sem medo de consequência, sem medo do peso da mão de Deus, enganam as pessoas, iludem as pessoas, querem extorquir dinheiro das pessoas, querem se autopromover às custas do Espírito Santo. Meu irmão, a honra é dele, a glória é dele. Todo louvor, tudo isso pertence a ele. Toda vez que alguém começa a entrar em evidência, irmãos, isso é um péssimo sinal. O homem não pode ser exaltado. Eu vejo pessoas, irmãos, que elas têm uma satisfação na exaltação. Elas têm um discurso de modéstia, um discurso de humildade, mas são vestidas e revestidas de arrogância, de soberba. Têm prazer em serem aplaudidas, têm prazer em serem exaltadas, gostam dos tapinhas, gostam das bajulações, gostam de estar em evidência. Meu irmão, isso é muito sério. O Espírito Santo, ele sempre agiu ao longo da história da igreja. Não só do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento. Ele sempre agiu. E a forma como ele sempre agiu está muito aquém daquilo que nós temos visto hoje. Está muito aquém daquilo que nós temos visto. Então, no nosso estudo hoje, eu quero dar uma passada. Claro que eu não vou me aprofundar. É evidente que eu não tenho como me aprofundar com você. Até porque, se nós formos falar que cada personagem desse seria uma história, uma mensagem, uma pregação, um estudo. Cada vez seria um estudo. Então vamos ler. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo. Eu poderia ler vários textos, tá, irmão? Eu vou ler textos aleatórios. Para falar sobre a atuação do Espírito Santo na vida dos líderes, dos profetas do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Então vamos ler. Gênesis 41, eu quero ler com você o versículo 8. Olha, o estudo de hoje, ele não é um estudo muito regrado a uma homilética, a uma estrutura textual. Não, porque eu estou falando de personagens aleatórios e vou citar situações aleatórias. Então vamos lá. Gênesis 41, 8. Esse texto fala sobre José. E no versículo 8, a Bíblia diz assim: E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado. Aí ele conta o seu sonho e ele recebe uma explicação daquele copeiro. Para quê? Para que ele pudesse chamar José. Ele disse: olha, o copeiro Mor a Faraó, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra seus servos e pondo sob prisão na casa do capitão da guarda e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite aí ele contou como os sonhos foram revelados e como José revelou o sonho. Então Faraó mandou chamar José, versículo 14, o fizeram sair da cova, barbeou-se, mudou seus vestidos e veio a Faraó. Então,
O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo na vida de José deu a ele uma habilidade para revelar sonhos, para discernir momentos difíceis. Uma das grandes virtudes do Espírito Santo na vida de um servo de Deus, e nós vemos isso na vida de José, é que ele é capaz de fazer coisas na nossa vida que nenhum outro ser é capaz de fazer. Ele é capaz de nos dar direção na nossa vida que nenhum outro ser humano que não tenha esse espírito é capaz de saber como resolver. Eu fico bobo de ver como tem pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas não conseguem sequer resolver os seus problemas. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo me usa, o Espírito Santo me usa, o Espírito Santo me usa. Mas quando estão diante de uma situação difícil, complicada, que exige espiritualidade, o Espírito Santo não age. Tem um negócio errado, Essa live é um pouco exortativa hoje. Que Espírito Santo é esse que eu tenho, que na hora que eu estou diante de uma situação que ninguém consegue saber, ninguém consegue resolver, que aos olhos dos homens é impossível, eu também tenho como impossível, eu também não consigo, eu também desisto? Não. O Espírito Santo, na vida de um homem de Deus, dá a ele a capacidade de ter revelações sobre qualquer mistério, sobre qualquer adversidade, sobre qualquer situação. O Espírito Santo é aquele, irmãos, que ele te mostra, ele te direciona, ele te diz o caminho, ele te revela o propósito, você não vai ficar confuso. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Agora eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo que quando estão diante de uma situação adversa, a atitude delas é completamente mundana. São atitudes completamente contrárias aos princípios bíblicos. Pessoas que agem por temperamento, por impulso. Pessoas que não são dominadas pelo Espírito Santo, não têm domínio próprio, não têm mansidão nas suas adversidades, quando elas são chamadas, quando precisa delas para poder trazer ali uma solução, elas são as primeiras a tomarem as decisões mais estúpidas e erradas. Eu me lembro que uma vez fizeram uma festa de aniversário para mim, na nossa igreja. Se eu não me engano, isso foi no ano retrasado, ou passado. E, se eu não me engano, também foi a irmã Lu. Ela estava falando lá, o pessoal estava fazendo uma homenagem, e ela disse: pastor, o senhor tem o dom de nós chegarmos no escritório com um problema difícil, com uma situação complicada, e aquilo que para nós parece ali que a gente está indo ali, mas não vai ter nem solução. Com alguns minutos de conversa, as coisas se abrem, o Senhor traz uma direção, o Senhor mostra o que fazer, e o que era difícil se torna mais simples. Irmãos, José era um homem cheio do Espírito Santo. Faraó teve um sonho que ninguém sabia interpretar. Faraó teve um sonho que ninguém era capaz de revelar. Aí o copeiro disse: não tem alguém lá na prisão que revelou os nossos sonhos. Ele é um cara usado por Deus, ele tem um espírito diferenciado. O que o faraó faz? Manda chamar José. E o que José faz? Ele interpreta o sonho de Faraó. Irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que ela tem sempre o discernimento daquilo que irá fazer. Isso aconteceu no Velho Testamento. Vamos ler ainda, agora no versículo 48, José dá a revelação do sonho. José, ele fala sobre as vacas magras, as vacas gordas, que as magras vão engolir as gordas, e que depois as espigas magras engolem as espigas gordas. Ele falava de um tempo difícil, de um tempo de crise, de um tempo de adversidade. Ele falava sobre um momento de escassez, de fome que viria sobre a terra, e que o faraó tinha que tomar uma atitude, que tinha que armazenar alimento, ele tinha que fazer alguma coisa para poder solucionar esse problema. Versículo 48, quando ele dá essa explicação, então a Bíblia diz aqui: e juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, você tem o poder, você tem a habilidade, você tem o dom de administrar e saber gerenciar todo o propósito do Senhor. Tanto na sua vida espiritual,
tanto na sua vida familiar. Irmãos, quantas pessoas estão debaixo de um casamento destruído, de lutas, de adversidade, não conseguem sentar, não conseguem ter um diálogo. Homens, mulheres, maridos e esposas, servos do Senhor, que talvez enfrentem sim um momento difícil de luta, porque isso acontece em qualquer família, mas quando você vê, irmãos, não tem habilidade nenhuma, não conseguem gerenciar as suas crises. O Egito estava debaixo de uma grande crise, haveria uma fome mundial, haveria uma fome, irmãos, em toda a terra, as pessoas iam morrer de fome. Deus deu a revelação, e Faraó perguntou assim: quem que nós vamos colocar? É você, José, vai ser você, é você que nós vamos confiar para fazer isso. E sabe o que aconteceu? Ele fez, porque quem tem o Espírito Santo consegue gerenciar crises. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele gerenciou muitas crises. O Espírito Santo na sua vida hoje, meu irmão, a ação dele na sua vida é gerenciar crises. Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não conseguem gerenciar nada. O casamento está indo para o buraco, a vida espiritual está esfriando, a vida financeira está sendo destruída. Irmão, está tudo indo para o buraco, mas a pessoa está cheia do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele direciona você. O Espírito Santo, ele te ajuda a gerenciar as suas crises. É ele quem te dá a direção. Mas para algumas pessoas, o Espírito Santo é para mostrar poder na frente dos outros. É para falar em língua, é isso que te digo, o que o Senhor está falando. Ui, ai, ui, arrepio, olha, ui, ui. Irmão, o Espírito Santo não é só para isso não. Vamos parar de meninice. Vamos parar de meninice. Você quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Então aprenda com Deus, a buscar em Deus as respostas para a sua vida, porque o Espírito Santo é aquele que vai te abençoar. Aprenda a buscar no Senhor, gerenciar a sua vida, enfrentar as suas crises, viver as suas adversidades. Irmãos, isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é uma mulher cheia do Espírito Santo. Alguém que se mantém firme, alguém que se mantém de pé, alguém que se mantém dentro do propósito de Deus. O pau está quebrando, é luta, é adversidade, é pandemia, é escassez, mas a pessoa está ali, cheia do Espírito Santo, e aonde ele põe a mão dele, o Senhor honra, o Senhor abençoa, aonde ele abre a boca, o Senhor traz a bênção, o Senhor traz a paz, mas não é lá fora para os outros ver, não. Você quer conhecer um homem cheio do Espírito Santo? Olha para dentro da casa dele. Quer conhecer uma mulher cheia do Espírito Santo? Olhe para dentro da casa dela. Olhe para a vida dele dentro de casa. Olhe para a vida dela dentro de casa. Ser crente cheio do Espírito Santo na igreja é fácil, irmão. Principalmente quando ninguém conhece a gente. Eu sempre digo isso na igreja. Se você está aqui e você está assistindo isso, eu sempre digo isso aqui. Chegar na igreja, irmãos, e fazer barulho, fazer bagunça, estardalhaço, rodar, plantar bananeta, dar pirueta, ficar 10 minutos falando em língua, e revelando e profetizando, irmão, isso aí é isso é balela, sai dali e vai embora. E muitas vezes isso não vai edificar é nada. E muitas vezes isso não vai edificar é nada. É muita meninice, muita criancice, muita infantilidade. O pior é que a Bíblia diz que existe pessoas que vão atrás disso. Porque também são imaturos. São bebês na fé, e esse é o perigo. Porque esses bebês, na maioria das vezes, eles vão morrer no meio do caminho. Porque eles não vão ser alimentados pela palavra. Eles não vão ser alimentados pelo Evangelho. Spurgeon, se eu não estou enganado, Spurgeon, o mestre dos pregadores, ele disse isso há dezenas de anos atrás. Haverá um tempo que nós não teremos mais pastores e profetas pregando, nós teremos palhaços entertendo lobos, palhaços fazendo do púlpito um circo. Pastor, o senhor está bravo? Pastor, o senhor está bravo? Não, o assunto hoje é esse, irmão. O assunto é esse. Nós temos que voltar o nosso coração para aquilo que Deus faz. Havia uma crise
José era um homem cheio do Espírito Santo. Aliás, talvez eu fale sobre José na ceia. José era um homem cheio do Espírito Santo, irmão. Ele foi lá, ele trouxe a revelação, ele trouxe a direção, porque quando Deus mostra e fala, Deus cumpre. Quando Deus fala e mostra, cumpre. Irmãos, se alguém falou alguma coisa para você que Deus falou e não aconteceu, falso profeta. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando o homem fala, Deus não tem compromisso. Quando eu digo Deus mandou dizer, não significa que ele mandou dizer. Significa que eu estou dizendo que ele mandou dizer. Se ele disse, vai cumprir. Se foi eu que disse, não vai cumprir. E eu sou réu dessas palavras. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele agia gerenciando crises, abençoando líderes. Irmãos, ele deu a Moisés autoridade para liderar. Isaías capítulo 63, eu vou ler aqui porque eu já abri. Isaías capítulo 63, no versículo 11 diz assim: Todavia, aí lembrou dos dias da antiguidade de Moisés, do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Irmãos, Deus é aquele que, desde que ele escolheu um povo, ele tem derramado o Espírito Santo para abençoar esse povo. A forma como Deus age é diferente, na vida de cada um é diferente. Deus tem a sua multiforme graça para poder abençoar as pessoas, nós sabemos disso. Agora, o Espírito Santo na nossa vida, ele é para revelar os propósitos de Deus, ele é para nos dar sabedoria para gerenciarmos as crises em quaisquer áreas da nossa vida. Um homem cheio do Espírito Santo sabe gerenciar qualquer crise, meu irmão, porque é o Senhor quem vai dirigir a sua vida. Ele nos dá autoridade para liderar, ele nos dá unção para comandar, como ele deu para Josué. Ele dá unção, ele põe o Espírito para o comando, ele nos dá a unção para julgar, como ele deu aos juízes, como ele deu a Otoniel, como ele deu a Gideão, como ele deu a Jefté para lutar. A ação do Espírito Santo sempre foi essa, de nos impulsionar, de nos fortalecer, de nos revestir para enfrentarmos as nossas adversidades. Não é para eu usar o Espírito Santo do jeito que eu quero. Não é para, eu vou pegar o Espírito Santo, hoje eu vou fazer. Irmãos, nós já vivemos experiências na nossa igreja que eu fico assim estarrecido, sabe? Já vivenciamos isso. Algumas poucas vezes é verdade. De nós chegarmos, o louvor está terminando, a igreja está ali adorando, a igreja está envolvida, aí eu começo a cantar o último hino com a igreja, e quando a gente começa a cantar o último hino, que a gente começa a orar com a igreja, para a gente ler a palavra, para a gente fazer um estudo, acabou, meu irmão, não teve culto. Isso começou, o culto começa às 7, começou isso às 7h30, e foi acabar 9 horas da noite a oração, e a gente tentando terminar na marra, sabe por quê? Porque nada é nosso, é tudo dele. O culto é dele, o poder é dele, a unção é dele. Irmãos, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele não habitava no homem. Nós falamos sobre isso ontem. Se você perdeu, assista lá a nossa live de ontem. A live não, o culto ontem. Está no Face, Edmar Souza, e está no YouTube, e aqui é Progresso JF. O Espírito Santo do Velho Testamento, ele não habitava na pessoa. Ele vinha, tomava a pessoa fazia algo, movido pelo Espírito, e ele voltava para Deus. Então, eles tinham que levar a arca. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas isso não significa que eu vou usar o Espírito Santo. Não sou eu quem usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem me usa. E o problema é que as pessoas estão usando o Espírito Santo. Vamos ver alguma atuação aqui do Espírito Santo, né? Por exemplo, nós temos o exemplo do Espírito Santo na vida de Davi, mas vamos ver no Novo Testamento aqui, para a gente poder só avançar aqui, porque já deu 40 minutos, já está na hora de encerrar. Misericórdia. O Espírito Santo em Jesus, ele veio,
capacitou Jesus, ungiu Jesus, e ali começa o ministério de Jesus. O ministério de Jesus só começou depois do batismo e do revestimento do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre João Batista. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos é dado para os serviços na obra de Deus. Os dons, por exemplo. Os nossos dons. Quem nos dá os dons? É o Espírito, e a Bíblia diz que ele distribui a cada um conforme ele quer. Não sou eu que escolho o que eu quero. Não sou eu que acordo de manhã e falo, hoje eu quero profetizar. Hoje eu quero falar em língua. Hoje eu quero orar para o enfermo e ele ser curado. Não. Às vezes as pessoas, elas olham os outros fazendo e elas acham que elas são capazes e podem fazer também. E às vezes até são capazes. Às vezes elas não são chamadas. Há uma diferença, irmão, entre eu ser chamado e eu saber fazer. Tem gente que faz melhor do que o outro, mas não tem o chamado do outro. Não foi chamado. Porque ser chamado de pastor não te faz ser um pastor chamado. Há uma diferença. Ser chamado de pastor não significa que nós fomos chamados para ser pastor. Às vezes, olha o exemplo do Novo Testamento. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali cheios do Espírito Santo e Paulo estava ali expulsando demônio, curando pessoas. Os filhos de um homem chamado Seva resolveram que iam fazer também. Nós também vamos fazer. Não, isso é mole para nós, a gente vai lá, a gente expulsa demônio também, a gente já sabe como é que é. A gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é, e é fácil fazer. A gente chega ali, bota a mão. Eu vi eles fazendo lá, eles chegam, põe a mão, em nome do Jesus lá, e tal, e aí o diabo sai, e poxa, isso é fácil, a gente mesmo faz. Aí eles foram. Quando eles botaram a mão na cabeça daqueles moços endemoniados, quando eles botaram a mão na cabeça deles e oraram assim, olha, em nome do Jesus que Paulo prega, sai. A Bíblia diz que o diabo falou na boca dos demônios, olha, Jesus nós conhecemos e Paulo nós sabemos quem é. Mas quem são vocês? Quem são vocês? E a Bíblia diz que os demônios entraram na vida daqueles moços. Os demônios entraram na vida deles. Eles saíram correndo com as suas roupas rasgadas, perturbados, endemoniados. Irmãos, não somos nós quem usamos o Espírito Santo, é Ele quem nos usa. E eu estou batendo nessa tecla hoje, irmãos, por quê? Porque as pessoas estão achando que elas podem usar o Espírito Santo. Eu sei fazer. Irmão, tem gente que não é nem crente. E quando abre a Bíblia para pregar, para falar de Jesus, fala bonito, porque conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Eu conheço ateus que citam a Bíblia com convicção, para distorção, mas por convicção. Então, cuidado, eu estou dando aqui um alerta para você que é homem de Deus, mulher de Deus. Cuidado com extremismos, com fanatismos. Seja um crente centrado. Seja um crente bereano, vai examinar. Seja bereano, meu irmão, examine a palavra, examine a Bíblia, examine o que foi pregado, vê se tem coerência, vê se aquilo não foi dado com um fim duvidoso no final, que é para tomar o dinheiro do povo, arrancar o dinheiro do povo, promover o nome da pessoa. Se afaste disso. Existem centenas de igrejas sérias, existem igrejas sérias, líderes sérios, pastores sérios, mas infelizmente nós estamos vendo pessoas que estão usando o nome do Senhor, estão usando o Espírito Santo, estão se fazendo de espirituais, porque o intuito delas é outro. Há desejos por trás, há vaidades por trás. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Irmãos, Atos capítulo 13, deixa eu ler com você. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, e Manaém,
que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Assim foram estes enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali pregavam para Chipre. Irmãos, o Espírito Santo é ele quem ordena a liderança. Hoje tem pessoas, irmãos, que elas se auto-ordenam. A pessoa acorda de manhã e fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou ser pastor. Quem te ordenou? Não, eu mesmo. Você está afiliado a que grupo, quem é o seu pastor? Você está submisso a quem? Não, estou submisso a Deus. Não, irmão, não é assim que funciona, não. O apóstolo Paulo era submisso à igreja primitiva, ele era submisso aos pais da igreja. Nós temos o estudo de Atos, que a Bíblia diz que ele subiu a Jerusalém para conversar com eles, para pedir uma direção, para pedir uma liderança. Não, as pessoas hoje... Nós tivemos um caso recente de uma irmã da nossa igreja que foi fazer uma visita numa outra igreja, não vou citar o nome nem da igreja nem da irmã. Ela foi fazer uma visita numa igreja. Quando chegou lá na igreja, a pessoa perguntou para ela: ah, você é crente? Você é de qual igreja? Ah, eu sou ali da Quadrangular, do pastor Edmar do Progresso. O que você faz lá? Não sou nada, eu estou indo na igreja agora, tem pouco tempo que eu estou indo, estou começando lá. Não, que é isso, você já é missionária. Não, vem para cá, porque você já vai ser missionária. Sabe o que aconteceu, irmãos? A vaidade entrou no coração da irmã e ela foi. Irmãos, as coisas tomaram um rumo perigoso. As pessoas elas estão sendo iludidas pelo inimigo com títulos, com rótulos, com cargos, com posições. Meu irmão, quem separa o ministério é Cristo, é o Espírito Santo. É Ele quem separa. Hoje tem curso, a pessoa faz um curso de teologia pela internet. Ela paga lá, não sei, R$1.000 e quantos, faz um curso e recebe certificado de apóstolo. Nunca abriu uma igreja, nunca pastoreou, nunca ganhou uma alma. Não sabe o peso e o preço que é um ministério. Aí, agora eu sou apóstolo. Agora eu virei apóstolo. Irmão, nada contra o apostolado. Eu creio numa igreja apostólica. O que nós não podemos ver é essa banalização do evangelho. O que nós não podemos é permitir, irmãos, e tratar isso como normal. Quando Deus quer, quando Deus está no negócio, aleluia. Deus é Deus, Deus é fiel. Deus faz, amém, eu creio nisso. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, amém. Mas tudo tem que ter um propósito. As coisas não são feitas de qualquer maneira. As pessoas estão usando o Espírito Santo. As pessoas estão pegando o Espírito Santo. Eu falei disso lá no início do livro eu falei no início lá no estudo de Atos. Eu falei muito sobre a minha indignação com esse negócio de pandemia. De vez em quando eu tô mexendo na internet aqui, procurando alguma coisa. Eu vejo pessoas, irmãos, que estão o tempo todo falando em línguas. O Senhor está me mostrando uma pessoa que aí o cara vai lendo o que ele vai revelar. E as pessoas estão indo atrás disso, irmão. As pessoas estão indo atrás disso. Quanta meninice. Quanta imaturidade. Mas a Bíblia diz: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Eu não sei, sabe, irmãos, eu tenho 35 de casado, eu tenho 33 de crente e tenho 30 de pastor, vou fazer 31 anos de pastor. Eu tremo e temo quando no meio de uma mensagem eu tenho que dizer algo assim: Deus está mandando dizer. E quem é da minha igreja pode contar nos dedos quantas vezes eu fiz isso. Porque a maior palavra e a revelação está aqui, ó. O que Deus tinha que deixar para nós no Novo Testamento hoje, está aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Que profetas e profecias duraram até João. Para Deus trazer uma profecia hoje,
Para Deus trazer um eis que te digo e te falo hoje, tem que ser para mudar uma situação pessoal. Tem que vir debaixo de consolo, exortação. É um tal de eis que te digo o tempo todo. Deus mandou você santificar. Isso não é profecia não, irmão, está na Bíblia. Deus mandou te dizer que Ele te ama e quer te salvar. Querido, desculpe, isso não é profecia. Quem conhece Bíblia sabe que Jesus morreu por ele e que Jesus ama a vida dele incondicionalmente, ainda que tenha pecado. Deus está mandando você me buscar, porque se você me buscar, você vai me encontrar. Querido, desculpa, se você acredita nisso como profecia, vai estudar a Bíblia. Você precisa conhecer melhor a Bíblia. Você precisa conhecer melhor a palavra. Você precisa amadurecer na fé. Você precisa se tornar homem, mulher, maduro na fé. Sem meninices, sem criancices, sem ser levado por qualquer palavra. Esta é a palavra que liberta. Eu estou com a Bíblia da pastora Rosinha aqui, ó. Esta é a palavra, esta é a profecia, esta é a revelação. Pastor, mas Deus fala ainda hoje. Fala, mas não é isso que a gente está vendo e nem da forma como a gente está vendo. Quando Deus me mostra algo na igreja, quando Deus manda eu profetizar algo na vida de alguém, eu não faço no culto, eu não uso o microfone, eu não boto em rede social, eu chamo no escritório, chamo depois do culto e digo, Deus está mandando te dizer algo, porque o que eu tenho que dizer é para aquela pessoa. A igreja não precisa saber se eu sou espiritual ou profeta. Eu, como profeta, eu prego apenas a palavra. Esse assunto não acabou, não. Esse assunto não acabou, não. Amanhã nós vamos voltar aqui, porque eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja e vou encerrar esse assunto amanhã. Isso porque eu não vou estudar sobre os dons. Não vou estudar sobre dons do Espírito. A gente pode depois estudar sobre dons do Espírito. A gente pode estudar depois. É tempo de amadurecer, irmão. É tempo de se fortalecer na palavra. Eu creio em profecia. Eu sou fruto de profecia. Mas não foi eis que te digo não. Chegou para mim, olhou nos meus olhos e disse, vai acontecer, vai ser amanhã. Quando você estiver no final do dia, isso vai acontecer. Quando foi no outro dia, aconteceu. Ninguém precisa aplaudir o profeta. Porque quando o profeta faz, e é para a glória de Deus, importa que ele cresça e que o profeta diminua. Que Deus nos abençoe.